Eu estou falando sobre a vida em alianças. E esse assunto nasceu no meu coração há alguns anos atrás, quando eu fui questionado por um repórter do G1, quando eu completei 35 anos de ministério, teve uma festa, uma homenagem, e vieram para mim e perguntaram: olha, o que você diria para os que estão começando, que eles devem fazer para continuar, para permanecer? Tanto tempo, você já está aí 35 anos, agora já são 48 anos, irmãos, viu? Isso aí tem 13 anos que aconteceu. 48 anos de ministério. O que você fez que as pessoas precisam fazer para ter essa longevidade, essa continuidade? Daí ele acrescentou assim: e a sua vida, quando a gente olha, e a pesquisa que a gente fez, ela é sem BO. Na hora eu não entendi bem, né? Eu estava meio desligado, não liguei bem o que era BO, mas logo depois eu entendi: BO é sem boletim de ocorrência. É verdade, glória a Deus, glória ao Senhor. Então, na mesma hora veio essas 5 alianças no meu coração. Foram 5 alianças que eu aprendi com o Senhor guardar. Isso eu não ouvi de ninguém, isso eu vivi. E eu ensino porque fez e faz parte da minha vida, da maneira que eu vivo. Essas 5 alianças eu quero passar nesse seminário com os irmãos. E a primeira é a aliança que temos com Deus. A segunda é a aliança que nós temos com a igreja. E a igreja em todo o seu espectro, local, extralocal, na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. A importância de um ministro, ele ser da igreja. Ele saber que ele pertence ao corpo de Cristo. A terceira aliança é a aliança que a gente tem, irmãos, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Isso eu tive a bênção de conviver toda a minha vida cristã, nesses 48 anos, com os pastores que me ganharam para Jesus, me discipularam, nos formaram, me prepararam para casar, me prepararam para ser ministro, me ajudaram, me ensinaram o ministério, com quem eu caminhei anos e anos servindo esses irmãos, do lado deles. Quando eu não tinha agenda própria do Asaf Borba, eu era da agenda desses irmãos, desses 2 pastores, Erasmo e Moisés. E depois do pastor Donald Stoll, que se tornou também um tutor na área de louvor e adoração, foi quem me trouxe para essa vida de adoração, o Dom, que é o único desses 3 que ainda está vivo, mas continua caminhando comigo, colaborando. Ele acabou de traduzir esse livro das alianças, ele é americano, e fala bem o português, fala bem o inglês. Ele e a filha fizeram esse trabalho. Aliança com seus pastores. A quarta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com a família. Com a família que Deus nos deu. Isso começou na minha vida com os pais que Deus me deu. Aliança com pai e mãe. Eu vou contar essa história, como foi a minha saga de ter uma aliança, renovar a minha aliança com os meus pais, com os meus irmãos, e depois ter uma aliança com a minha esposa no decorrer da vida, que já dura quase 41 anos. 40 anos nós completamos esse ano que passou, que estamos juntos. E é uma aliança longa, feliz, contínua, intensa, fazendo a obra de Deus. E a quinta aliança, irmãos, é a aliança que nós temos com o nosso chamado. O que nós devemos fazer? Um homem que prospera na sua vida cristã é uma pessoa que se identifica com o propósito de Deus para a sua vida. E nós vamos falar sobre esse chamado. O que você faz com esse chamado? Quais são as atitudes que você deve ter frente ao seu chamado? Então essas são as 5 alianças, e vamos terminar falando benefícios práticos na vida de um crente que guarda as alianças. Amém? Glória a Deus. Quero dizer que lá atrás, além do livro das alianças,
E eu vou fazer uma promoção super especial para esse encontro só. Esse livro custa R$50. Nós vamos fazer para abençoar, para divulgar, para você levar para outra pessoa. Quando comprar um, ganha outro. Então são 2 livros das alianças. Eu trouxe uma caixona grande, então eu quero que vocês fiquem com os livros. Então, quem comprar um, nós vamos dar outro de graça, Rosana, viu? É uma super promoção, tá? Então todo mundo vai levar 2 livros. Levar para alguém, para abençoar a vida de alguém. E isso se multiplica, pode levar 4. Pelo preço de 2. Pode levar 8. Pode levar 10 pelo preço de 5. E assim por diante. Cada 2 livros é o preço de 1. Tá bem? E os outros livros do nosso ministério, de um pai para os seus filhos, que nós já lançamos aqui. O livro de adoração para os adoradores, esse é o encontro de adoração. E a história por trás da música, que conta as histórias das minhas canções. E como sempre temos um pendrive, está renovado esse pendrive. Tem mais algumas músicas novas que Deus me deu, está aqui em um EP novo. Então, estamos aqui com o nosso pendrive que tem 400 louvores para você ouvir e dar glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Tudo que Deus fez nesse mundo, Deus fez através de alianças. Lá no dilúvio, Deus junta Noé e diz: farei com a humanidade uma aliança. Lá com Abraão, Deus faz uma aliança, serão benditas todas as famílias através da tua vida. Serão benditas todas as famílias da terra. Com Moisés, Deus faz uma aliança com o povo de Israel. Glória a Deus. Com o povo, de fazer aquele povo e colocar na lei. E ali tem várias alianças. A aliança da circuncisão que já vinha desde Abraão. A aliança do sábado, que era algo perpétuo ao Senhor, guardar, ter um dia de descanso. Depois tem inúmeras alianças que Deus vai fazendo com o povo de Israel. Mas depois tem a aliança com Davi, da construção de uma casa eterna, que obviamente não é um templo de pedra, mas sim de um templo espiritual, que Deus diz para Davi que seria construído dentro de uma aliança. E chega então na aliança, meus amados, a eterna aliança através de Cristo Jesus. Essas são as alianças bíblicas. Porém, essas alianças que eu estou ensinando, irmãos, são alianças práticas da vida de um crente, que ele faz com Deus. Porque as alianças são frutos da verdade daquilo que somos, mais do que daquilo que fazemos. Quando nós guardamos essas alianças, que nós vamos estudar aqui, elas se tornam a maneira de nós sermos. Uma pessoa que honra a sua aliança de família, de casamento, aquilo se torna aquilo que ele é. Aquilo não pode ser destruído facilmente. Quando você honra a sua aliança com o seu chamado, quando você tem uma aliança com os seus pastores, isso faz parte da sua essência. Para mim, viver essas alianças não é uma sofreguidão, não é uma coisa difícil. Não é difícil ser casado 40 anos com a mesma esposa, irmãos, né? E viver feliz e bem. Não, é parte do que nós somos. Nós somos uma só carne, nós somos parte um do outro. Glória ao Senhor. As alianças se tornam o conjunto das riquezas e valores deixados para quem vem atrás. Essa semana, num podcast, meu filho me perguntou: pai, como que você gostaria de ser lembrado? Eu olhei para ele: meu filho, eu quero ser lembrado como um homem que guardou e honrou suas alianças. Eu não quero ser lembrado por Jesus em tua presença, nem por alto preço, nem pelos cânticos, nem os 51 discos que eu gravei, nem os videoclipes, nem as minhas músicas cantadas por outras pessoas, pelo mundo afora. Não é isso que eu quero ser lembrado. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que
caminhou bem, firmado em alianças, que guardou tudo aquilo que prometeu, que honrou diante de Deus, tudo aquilo ao qual ele se propôs de fazer por esse mundo, que honrou a aliança com o seu próprio chamado, como nós vamos ver, meus amados, assim que eu quero ser lembrado. Glória ao Senhor Jesus, porque essas alianças são as riquezas e os valores que eu estou deixando para quem vem atrás. Hoje eu recebi um WhatsApp do Thales Roberto, esse cantor. E ele disse: Azaf, eu estava ouvindo essa ministração. Isso é o Evangelho. Isso é o que eu quero seguir, ele disse. Isso é o que eu quero viver. Você é a minha referência, pela maneira que você vive. Então, meus amados, é assim que eu quero ser lembrado, pelo rastro. Eu quero ser um homem que lá no fim da vida alguém vai dizer: é fácil de seguir, foi fácil de seguir o Azaf. Eu tenho discípulos, Daniel de Souza, Sóstenes, Davi Silva, outros irmãos, que estão vindo atrás, pessoas que a Nívia Soares, são verdadeiros filhos espirituais que Deus nos deu, Fernandinho. Eu quero que esses caras, eles sigam com facilidade os rastros, que eu não seja um cara que pula de um lado para o outro, que pula de esposa para esposa, e assim por diante, de igreja para igreja, e de pastor para pastor. Não, eu quero ser alguém que vai seguindo um rastro, que todo mundo pode vir atrás, seguindo junto, não precisa correr demais, mas que seja fácil de ser seguido. E eu louvo a Deus, porque na minha vida prática, ninguém consegue se livrar fácil de mim, André? Porque eu sou um irmão de aliança. Eu faço questão de continuar, irmãos, de continuar, de ser amigo, de continuar a vida com as pessoas, com as famílias, com os filhos dos filhos, de conhecer as gerações, de abençoar as gerações. Glória ao Senhor Jesus. A irmã veio dizer, era adolescente quando me ouvia. Eu disse: como a irmã está velha, viu, irmã? Era adolescente lá no sertão quando me escutava. Puxa vida, quanto tempo que a irmã está aí, hein? Glória ao Senhor Jesus. Mas é assim que eu quero ser lembrado, pelas riquezas que Deus me deu, irmãos. As alianças, por certo, será aquilo pelo qual alguém será lembrado. É assim que eu quero ser lembrado. Eu fui um homem de aliança, guardei as alianças diante de Deus. Aleluia. As alianças são o depósito contínuo, construído diariamente na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Essas alianças são depósitos, são legados, vai ser parte do seu legado. Não tem um legado maior para os filhos, irmãos, do que um pai e uma mãe que guardaram as alianças. Sempre vai ser um referencial para onde eles vão olhar no meio das crises. Não, mas meu pai conseguiu, meu pai venceu. Um dia eu estava falando com uma cunhada minha, numa crise que ela estava tendo, e a primeira coisa que ela lembrou foi do pai e da mãe dela, que guardaram as alianças, e aquilo fortalecia o seu coração. Era um referencial de bênção, um referencial de vida. E é assim que Deus quer nos encontrar, homens e mulheres de alianças. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. A primeira aliança, irmãos, até que horas que nós podemos ir? Pode ir, tranquilo? Bem, como eu não tenho culto amanhã de manhã, nós vamos até umas 2, 3 horas da manhã, na primeira aliança hoje. Aliança de comunhão com Deus. Aleluia. Essa aliança só acontece, irmãos, pela fé. Diga comigo, fé. Sabe o que é fé? Fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E Romanos 1,17 diz, falando lá do Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, que a palavra fé não tem no Antigo Testamento, a não ser nesse texto de Abacuque, que depois ele aparece aqui. E a palavra fé, todo o Antigo Testamento é sobre crer, sobre ter fé. Mas a palavra fé, ela só vem por Jesus.
através de Jesus. Ela só é realçada na Bíblia através de Jesus. Jesus foi quem veio trazer. Por quê? Porque Jesus veio trazer a verdadeira fé, verdadeiro fundamento de fé para o homem. Glória ao Senhor. Abacuque 2:4. O justo viverá pela fé. Única citação da palavra fé no Antigo Testamento. Apesar de que o Antigo Testamento é todo sobre fé, sobre crer, aleluia, sobre acreditar, sobre confiar em Deus, mas a palavra fé mesmo, ela só é realçada por Jesus e no Novo Testamento. Mas essa aliança de comunhão com Deus que nasce através da fé do nosso coração, por isso que o nome do livro é Alianças, quando a fé se torna compromisso. Porque esse aqui, adoração, quando a fé se torna amor. E aqui, alianças, quando a fé se torna compromisso. Porque não existe aliança sem compromisso. E o próximo, que já estou terminando, é a missão, quando a fé se torna compaixão. É a tríade do Asaf Borba. Glória ao Senhor Jesus. Mas essa fé, irmãos, nos leva à atitude mais preciosa que um discípulo de Jesus pode ter. Atitude de amor a Deus. A aliança com Deus, ela não se processa só pelo crer. Ela tem que ter amor. Porque o amor, irmãos, é o que nos leva à comunhão. O amor é o agente da comunhão em qualquer aspecto. Pode ser no aspecto físico. É o amor que nos leva a ter comunhão com a esposa. É o amor que nos leva a ter comunhão como igreja. É o amor que nos leva a ter comunhão com os pastores. Então o amor é a chave principal que Deus nos dá na aliança com Ele mesmo. E o enunciado de Deus nesse mundo já declara isso quando diz, porque Deus amou. A aliança nasce nesse amor de Deus. Não é algo que nasce no coração do homem. Eu estava revisando o livro, eu acho que é a 8ª vez que eu leio esse livro, eu estava lendo em inglês essa semana, e estava vendo a parte que eu falo de quanto Deus coloca o amor como um referencial para a nossa vida. Como o amor de Deus é importante para gerar tudo aquilo que Deus quer gerar na vida do homem. E como é importante, por isso a palavra diz que Deus é amor, e que tudo que Deus construiu foi através do amor. E o amor é algo que está absolutamente banalizado nesse mundo, mas o amor de Deus no homem, aleluia, é aquilo que Deus cria dentro do coração de alguém, aonde Ele constrói as alianças. Deus é um Deus infinito, é um Deus grandioso. Nós não podemos mensurar Deus, não podemos compreender a totalidade de Deus. Você não pode colocar Deus em conceitos, nem em medidas humanas. Mas Deus, pelo seu amor, Ele criou o homem e amou ao homem de tal maneira que Ele proporcionou alguma coisa que pudesse unir o seu coração ao coração do homem. E que pudesse unir o coração do homem ao seu coração. E essa é a coisa maravilhosa da grandiosidade de Deus. Que Deus tem algo grandiosamente maravilhoso que nos une a Ele. E isso é o amor. É o que não pode ser medido, irmãos. Não pode ser colocado, embutido dentro de nada, o amor de Deus. Por isso que a palavra fala que acima de tudo esteja o amor. Colossenses 3,14. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, acima de todas as coisas na nossa vida, esteja o amor. Por isso que a igreja tem que ser uma referência para esse mundo, irmãos. Quando a igreja decide ser uma referência de amor, acima de todas as referências, a igreja não é um braço político de qualquer ideologia. A igreja é um agente do amor de Deus nesse mundo, e nós não podemos abrir mão disso por qualquer outra coisa. Não,
nós temos que ser esse agente do amor de Deus no mundo, aleluia, que expressa o amor de Deus, que leva o amor de Deus, que luta pelo amor de Deus, que deixa esse amor jorrar do seu coração. Há 3 semanas atrás eu fiz uma viagem com um querido irmão, que talvez vocês conheçam, chamado Jeremias Pereira. Eu já tinha convivido com ele, mas nunca tinha viajado só eu e ele, assim, ido, pegado o avião. Mas uma coisa me impressionou naquele irmão: a sinceridade do amor que ele expressa. Nós estávamos passando no aeroporto de Campinas, aquele grande corredor assim, e tinha uma pessoa caída no chão. Ele não deixou aquela pessoa caída no chão. Ele chegou: o que a senhora tem? Estou passando mal, senhor. Você já pediu ajuda? Não, estou esperando que a companhia talvez me traga uma cadeira de roda. Não, eu vou lá ver para agilizar essa cadeira de roda. E foi e lutou por aquilo e falou. E enquanto falava, já abençoava o cara que ia levar a cadeira de roda e dizia que Deus o amava também. E assim, e ele não estava fazendo aquilo para aparecer para mim. Não, ele estava fazendo aquilo com toda a naturalidade do coração daquele homem, que é pastor por mais de 40 anos na mesma igreja, e a maneira que ele ama as pessoas, e ele expressa isso ao ponto de eu ficar constrangido, de eu querer entrar na onda também do amor, da atenção, de falar, de ministrar, de dar uma palavra. A gente vai se contagiando, e o amor tem que ser assim na vida da igreja, irmãos. Alguma coisa que nós nos contagiamos uns aos outros. A igreja se tornou muito truculenta, viu, irmãos? Nós podemos falar a verdade. Eu não me importo de pastores que falam a verdade, mas a palavra diz que até a verdade tem que ser falada em amor. Em amor, irmãos, esse é o nosso grande desafio. É assim que começa a aliança com Deus, da parte de Deus e da nossa parte. Deus tem todas as ferramentas para manter qualquer aliança com o homem. Ou Deus fulmina, ou Deus restaura, ou Deus resgata, ou Deus transforma, Ele tem as ferramentas, mas Ele se faz pequeno, porque nos ama. Quando alguém acorda para isso, irmãos, a vida é transformada. Essa aliança começa aqui. Amar a Deus. Deuteronômio 6,5. Deus disse para o povo de Israel: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui Deus estava colocando para Moisés um fundamento para aquele povo. Aquele povo não era para ser de guerra, de briga apenas, não, era um povo que ia aprender a amar o seu Deus, e tudo que ele faria por amor a Deus, faria por paixão por Deus, e isso é o que tem que ter no nosso coração, pelas coisas de Deus, por aquilo que representa Deus na nossa vida. Nós precisamos aprender a amar a Deus, a igreja, aos nossos líderes, a nossa família, a palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus, como nós vamos ver aqui, como que esta comunhão com Deus, esse amor, ele se expressa. Ele se expressa primeiramente, irmãos, através de Cristo Jesus. Amém? O amor de Deus nesse mundo, porque Deus amou, que enviou o seu Filho. Então Jesus veio com essa carga de amor. Tudo que Jesus fez, dizia Léo, e teve compaixão, e Jesus o amou, e assim por diante. Jesus ia derramando esse amor. Jesus não deixava ninguém para trás, mesmo a mulher de Tiro e Sidom, que era de outra etnia, que era de outra ideologia religiosa, mas aquela mulher, ela tinha fé. O coração dela foi quem atraiu Jesus para andar um dia inteiro para uma terra estranha, para pessoas estranhas, porque Jesus chegou lá, e eu acho que ele
chegou meio cansado, que a mulher veio clamando e clamando, e os discípulos disseram: despede ela. Mas Jesus não despediu e começou um diálogo com aquela mulher e disse para ela: olha, eu não vim a não ser para os filhos de Israel. Daí a mulher diz: mas até os cachorrinhos comem da mesa dos seus donos, comem migalhas. Tem um pouquinho para mim, cura minha filha, Senhor, liberta minha filha. Insistiu com Jesus. Meus irmãos, qualquer pessoa que insiste com Jesus vai levar melhor, porque Jesus é cheio de amor, viu? Por isso insista com Jesus. Insista com Jesus na sua vida. Pode dizer: Senhor, eu sou um daqueles cachorrinhos que está aqui na beira da mesa, mas joga uma migalha. Glória ao Senhor Jesus. E Jesus tem muito mais que migalhas, irmãos. Jesus tem um coração cheio de amor. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Glória ao Senhor Jesus. Todos quantos o receberam. Sabe o que é receber Jesus, irmãos? É abrir a sua vida para que Jesus venha e faça a morada. Como Paulo termina dizendo: não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. Isso é receber Jesus. É Jesus vir para viver em nós, irmãos. Isso é receber o Senhor Jesus. É você obedecer o Senhor. A demanda de Cristo Jesus é uma demanda de comunhão com Deus. A demanda de Jesus para nós, irmãos, está aqui em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém, irmãos? O Pai que vê em secreto, que está em secreto. Jesus aqui está dizendo: olha, você tem que ter uma comunhão verdadeira, genuína, individual com o Senhor. Uma das coisas que me faz mais bem é isso aqui, irmãos: tirar um tempo com o meu Deus. Essa semana, um dos meus lugares favoritos é na beira de uma praia, onde a gente tem uma casa. Ir para lá um dia, só eu e os passarinhos na beira daquela praia, conversar com Deus. Conversar com Deus e Ele conversar comigo, e Ele colocar diante do Senhor tudo que eu tenho para fazer, mas colocar para Deus a continuidade da minha vida, do meu coração, da minha vida como marido, como pai, agora casando um filho, como pai de uma menina especial, Senhor. Como é importante você aprender a derramar a sua vida. É isso que Jesus fala aqui, de uma comunhão qualificada. A aliança com Deus é quando nós buscamos de uma forma individual. Por isso que eu digo para os líderes, para os pastores: não queira tocar a sua vida sem ter uma comunhão qualificada com Deus. Uma comunhão qualificada onde você escuta Deus, onde você canta para Deus, onde você ouve a voz do Senhor. Porque aqui fala que Deus está presente. Fala: o Pai está em secreto, te esperando, meu irmão e minha irmã. Deus está esperando cada um de nós. Deus está esperando por essa comunhão, meus amados. O Pai está em secreto. Aqui diz: o Pai vê em secreto. O Pai tem os olhos abertos. 2 Crônicas 16:9 diz que, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo... 2 Crônicas 16:9, querido. Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esse é o coração de Deus, irmãos. Aleluia. Aqueles cujo coração é totalmente deles. Não leiam a segunda parte, porque aquele rei estava pirado demais. Estava falando com o rei Asa, estava desfocado demais. Nisso você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. Mas a primeira parte desse versículo diz uma das maiores verdades acerca de Deus. O Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força para aqueles cujo coração é totalmente dele. Nós todos temos que estar nessa primeira parte do versículo, não na segunda. A segunda é para aquele rei doido.
A primeira é para nós, irmãos. Para que o nosso coração seja totalmente dele, para que nós sejamos encontrados pelos olhos do Pai. Ali, o Pai que vem em secreto te recompensará. E eu estou falando da recompensa. Comunhão com Deus se torna, meus amados, para nós homens pequenos, minúsculos, grãos de areia, relva do campo, passageiros, se torna algo primordial. Porque é aqui que nós vamos descobrir, aqui fala que nesse lugar o Pai te recompensará. Eu não achei, talvez em alguma outra versão tenha esta palavra recompensará desta maneira, mas essa é a única vez que fala que o Pai te recompensará com alguma coisa. Daí eu fiquei meditando e buscando na palavra fundamentos para essa recompensa, né? Se essa recompensa seria algo material, seria uma esposa bonita, um marido galã. Qual é a recompensa de Deus? Irmãos, a recompensa é a comunhão. A grande recompensa de Deus para nós é você aprender, usufruir da comunhão. É na comunhão que está a riqueza. É em você exercer a sua fé de comunhão com Deus. Até os judeus compreendem isso, mesmo sem Jesus. A sua fé em Deus é uma fé que os leva a ter comunhão com Deus. Eu estava lendo um livro muito interessante de um judeu ortodoxo chamado Shalom Arush, um líder ortodoxo dos judeus, e ele não é cristão, mas ele chega bem no limite assim de Cristo, assim, ó, bem no limite, porque ele fala sobre fé como ninguém, como eu nunca li nada de cristão nenhum falando sobre fé como aquele homem fala, como é a fé dentro da sua vida para com Deus, como ele crê, como essa fé emuná, que é a fé de Deus no coração do homem. Fé emuná quer dizer isso. Emuná quer dizer a fé que Deus coloca no coração do homem. Glória ao Senhor. Como essa fé pode ser um instrumento de bênção, de grandiosidade, de riqueza. E ele conta como que os judeus verdadeiros encaram a fé. A fé é uma entrega total a Deus de tudo que se faz. E ele conta que o pai dele era padeiro, e ele aprendeu com o pai chegar na frente da padaria todos os dias de manhã e dizer para Deus: Deus, tu sabe onde estão todas as pessoas que querem comprar este pão. E por isso que eu digo: Senhor, tu sabe onde estão todas as pessoas que querem comprar esse livro. Minha fé emuná está aqui, mas a minha fé é no Senhor Jesus, é alavancada, vai mais ainda. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Então o Pai te recompensará. Muitos ao lerem esse texto pensam na recompensa, mas quero dizer que a recompensa aqui proposta não é material, e sim espiritual, pois é a própria presença de Deus. Irmãos, a nossa grande riqueza é aprender a viver de Deus, porque por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. E aprender, confiar e se entregar a Deus, você vai começar a usufruir das coisas de Deus, das riquezas de Deus, do sustento de Deus, de uma maneira grandiosa, de uma maneira sobrenatural, como o nosso ministério experimentou durante a pandemia, onde a gente não foi em evento nenhum, tudo foi cancelado. Eu já contei para vocês as histórias aqui, tudo que Deus fez, até minha aposentadoria apareceu no meio da pandemia, irmãos, de uma maneira sobrenatural. O INSS me aposentou e começou a me pagar durante a pandemia, assim, ó. E ainda pagou um ano atrasado, e aconteceu do nada, sem eu pedir, sem assinar, sem saber de nada que estava acontecendo. Agora estamos na luta com a Rosana, já tem que mandar documento, tem que mandar não sei isso, viu, Rosana? Não teve a mesma fé que eu tive, viu? Porque a minha simplesmente apareceu, irmãos, do Senhor. Deus faz assim. Mas eu vou dizer uma coisa:
Eu não busco recompensa em coisa alguma, irmãos. Eu não busco recompensas desse mundo. Eu não venho aqui pelo que eu vou ganhar de vocês. Eu venho aqui pela minha comunhão com Deus, em querer deixar o depósito de Deus no coração de cada um dos meus irmãos. E eu ando por este mundo todo desta maneira, querendo abençoar de todas as maneiras que eu posso, cantando, louvando, glória ao Senhor Jesus, porque eu já recebi minha recompensa. Deus é a minha recompensa através de Jesus, através dessa nova aliança que temos em Cristo. Mateus 22, 24 fala: então lhes disse isso, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Ter comunhão com Jesus, irmãos, primeiramente é ter uma experiência com Cristo. Ter comunhão com Jesus é ter nascido de novo em Cristo Jesus. Não é só um crer no Jesus crucificado, não. É pedir a esse Jesus que venha e faça parte da minha vida, verdadeiramente. Ser um cristão é você entender e crer na mensagem da cruz. É crer na mensagem da cruz inteiramente, neste evangelho puro, irmãos, que não é mais pregado nas igrejas. Nós agora vivemos o evangelho coach, para fazer bem para os egos, para melhorar a vida financeira, para te enriquecer, para você buscar as coisas, conquistar as coisas desse mundo, não. Mas cristianismo é cruz. É Jesus crucificado que morreu pelos meus pecados e me deu uma nova vida, e através deste sacrifício eu posso me achegar a Deus e ser uma nova criatura. Isso é aliança com Jesus. É quando o sacrifício de Jesus foi por mim. Essa foi a minha grande experiência cristã, irmão. Foi reconhecer ainda como adolescente que Jesus morreu pelos meus pecados, e que eu em pecado estava ferindo o coração de Deus, estava machucando o meu Deus. Eu queria ser outra pessoa, uma pessoa agora que bendiria o nome de Deus através de Cristo Jesus, que glorificaria a Deus Pai através de Jesus, que entraria pela porta que é Cristo Jesus, trilharia o caminho que é Cristo Jesus, até alcançar o alvo que é Cristo Jesus. Isso é ser cristão, irmãos. Isso é ser cristão. Evangelho verdadeiro, puro, que nos leva a uma outra comunhão. A comunhão com Cristo nos leva a ter comunhão com o Espírito Santo. Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher-se do Espírito, meus amados, aleluia, Ele que nos leva a entoar cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. É o Espírito Santo que gera adoração na igreja, que gera louvor, que gera cânticos. Em toda a história da igreja cristã, uma das grandes realizações do Espírito Santo foi gerar louvor a Deus na vida da igreja. Hoje a igreja cristã é o maior foco de música religiosa que existe no mundo, irmãos, porque a igreja aprendeu a adorar, aprendeu a louvar a Deus, porque nós não vivemos sem cantar, sem glorificar ao Senhor, porque nós temos encontros de adoração por todo esse mundo. Eu já participei e promovi encontros de adoração pelo mundo afora, nas mais diferentes línguas. Na língua árabe, junto com os judeus, já estivemos junto com os árabes, palestinos, de tudo quanto é canto, 15 encontros árabes no Oriente Médio. Já fomos para a Turquia, na língua turca, na Macedônia, para os macedônios, glória ao Senhor Jesus, por toda a Europa, Estados Unidos. Agora estamos voltando ao Canadá, daqui 3 semanas, para o encontro de adoração junto com a Ademar de Campos, para louvar a Deus em todo quanto é canto. Cuba, América Latina, toda a América Latina, irmãos, de canto, de norte a sul dessa América, glória ao Senhor Jesus, adorando, adoração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo promove a adoração.
O Espírito Santo, a palavra que o irmão falou, ele é aquele que enche a vida da igreja. Do nosso interior fluem rios de água viva. Os rios vão fluindo, a adoração são rios de Deus, que flui dos homens para o coração de Deus. Por isso que os olhos do Senhor têm o maior prazer de encontrar homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. Eu quero ser, irmãos, essa pessoa cujo coração é totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Eu não quero nunca dividir meu coração. Nunca dividir. Eu quero que Deus tenha a primazia. Que Deus tenha o primeiro lugar da minha vida, dos meus sentimentos. Como a música canta, Deus é o meu universo. Totalmente o meu universo, Senhor. Tudo que eu sonho, que eu penso. Por isso viver essas alianças firmadas no Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus, que Ele vai fazendo uma obra maravilhosa na vida da igreja, porque Ele conhece tudo que Deus está fazendo. Ele conhece o coração de Deus, sabe aonde Deus está se movendo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo não é outra coisa, é se mover guiado por Deus. Por isso que Paulo nos incentiva a andar no Espírito. E nesse livro tem um capítulo muito precioso sobre o Espírito Santo, que nos fala crer no Espírito Santo, andar no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Glória ao Senhor Jesus, ter a vida do Espírito em nós, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É tudo o Espírito Santo que nos ensina. Ele é o agente de ensino. Jesus disse, Ele vos ensinará, o Consolador, o Espírito da verdade, João 14, Ele vos ensinará todas as coisas, todas as coisas. Tudo que você precisa saber, meu irmão, o Espírito Santo vai te ensinar. Tudo que a igreja precisa saber para realizar a obra de Deus e para agradar a Deus, peça ao Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, é o nosso professor. Eu lembro quando meu querido tutor, o missionário Donald Stoll, foi embora para os Estados Unidos. Ele deixou um piano muito bom lá na igreja. E não tinha quem tocasse. E um dia cheguei mais cedo, sentei no piano e orei a Deus. Deus, me ensina a tocar esse piano. E eu ali comecei a dedilhar algumas notas que eu já sabia, ver alguns acordes, de um lado para o outro, fui indo. Daí os músicos chegaram, daí eu disse para eles, olha, hoje nós vamos tocar só em Dó maior, que é a nota que eu já sei tocar. Daí na semana seguinte eu cheguei mais cedo e aprendi o Ré maior. Daí comecei a praticar as músicas em Ré maior. Daí eu já sabia tocar as de Dó e as de Ré. E o Espírito Santo vai te ensinando, te coloca à disposição do Espírito Santo para qualquer coisa. Eu lembro quando cheguei no Oriente Médio, eu estava fazendo o primeiro congresso árabe no Oriente Médio. Daí vinham os irmãos louvar, eu disse, mas Deus tem que me... Eu quero cantar em árabe. Daí chamei o meu assessor lá, meu discípulo, e disse, cara, vão traduzir pelo menos uma música em árabe. Daí eu tenho uma música que fala, Jesus, Jesus. Daí eu perguntei para ele, como que é Jesus? Ele, Yeshua, Yeshua. Pronto, pega o violão. Pronto, já tem uma traduzida. Já tem uma traduzida. Mas na mesma hora que eu disse aquilo para ele, o Espírito Santo colocou, não, nós vamos traduzir outra. Daí eu lembrei de um cântico que eu gosto muito, que diz, enche minha vida com tua glória,
enche minha vida com tua glória. Eu comecei a traduzir para o inglês, disse para ele, fill my life with your glory. Como que a gente diz em árabe isso? Ele já foi traduzindo e escrevendo, Imla Hayati Mimesdika. Eu disse, como que fala isso? Ele disse, Imla Hayati Mimesdika. Daí ele escreveu em árabe, eu disse, eu continuo não entendendo, fala aqui no meu ouvido. Daí eu escrevi, Imla, I-M-L-A, Imla, Hayati, R-A-Hayati, Hayati, M-I-N, Mesdika, M-A-S. Sabe que o Espírito Santo foi me ensinando, irmãos? Ele ia falando, nós traduzindo o cântico, e traduzimos o segundo cântico, e traduzimos o terceiro cântico, e quando eu fui ministrar no outro dia, eu tinha 4 músicas, eu ministrei em árabe, cantando, lendo nos fonemas em português, e as pessoas compreendendo, ué, ele fala árabe? Não, ele está lendo lá. Daí quando vinham ler o que eu tinha escrito, ninguém entendia nada, que era tudo, mas é o Espírito Santo que vai te dando habilidade para qualquer coisa que você tenha que realizar para Deus, porque a palavra diz que de Deus é o querer e o realizar. O querer, Deus coloca no coração do homem, mas o realizar é Deus que impulsiona o Espírito através do teu coração para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quem gera isso é o Espírito Santo, que vai gerando o nosso coração e você vai indo. E há alguns anos atrás, eu estava no estúdio do Palácio Real da Jordânia, irmão, gravando 8 cânticos de adoração em árabe. E eu estava autorizado diretamente pelo Palácio do Rei, traduzindo meu livro de adoração para o árabe. E foi lançado lá no Oriente Médio. Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo, que vai realizando o querer e o realizar. Vai fazendo, e você vai fazendo as coisas que Deus está fazendo pelo mundo afora, irmãos. Deus está fazendo muita coisa na vida de muita gente, de muitas pessoas, e Deus quer que você seja este agente, que vai encontrar, que vai descobrir as pessoas nas quais Deus está trabalhando, porque é o Espírito Santo que vai gerando. Então uma aliança com Deus é uma aliança de comunhão intensa com o Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Espírito Santo não é para ser canelinha de fogo na reunião, não, para sair saltitando, pulando, não, é para mais, irmãos, é para muito mais, é para a realização da vida, é para conhecer a vontade de Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, o que Deus quer que você faça, a que horas que Deus quer que você faça, aonde você está, você tem que saber que você está ali por causa de Deus. Não sei se eu contei para vocês o ano passado sobre um homem que a gente conheceu no trem, lá na Suécia. Rosana e eu estávamos num trem na Suécia, mas eu conto de novo, se eu não contei. E aquele homem, depois da gente ter pego, esse era o 3º trem que a gente pegava naquela tarde, para ir para um congresso. E a gente, quando entrou nesse último vagão, aquele homem sorriu para mim e pediu para vir sentar do nosso lado. E olhei para a Rosana e disse, será que a gente deixa? Ela disse, não, deixa. E ele não parecia sueco, mas era sueco, de origem iraquiana. Quando ele sentou do meu lado, eu perguntei, por que você quis vir sentar do meu lado? Daí ele disse, porque quando você entrou no vagão, eu fiquei com vontade de conversar com você. Eu disse, mas isso não é normal aqui na Suécia? Não, isso não acontece na Suécia. Daí ele sentou do meu lado
E eu perguntei de onde ele era, e ele disse, eu sou iraquiano, já sou cidadão sueco, mas sou iraquiano. Eu disse, você é iraquiano? Daí eu comecei a falar alguma coisa em árabe com ele, Kifak, salam aleikum, né? E as coisinhas que eu sei falar em árabe. Daí ele começou a falar em árabe comigo, eu disse, calma. Parou por aqui, vamos continuar no inglês mesmo. Mas quando eu disse assim que a gente ia continuar no inglês, o Espírito Santo disse, canta para ele. Canta para ele. Eu peguei, sentei ele e comecei. Emla hayati min majdika, a musiquinha lá de trás. Emla hayati, enche essa vida com a tua glória, Senhor. Enche minha vida com tua glória. Emla hayati min majdika, Emla hayati, Emla hayati, kula yawmin bin mazidin min majdika. Eu fui cantando para ele e os olhos foram se enchendo de lágrimas. Eu já emendei com outra música, com outra, e fui falando e fui dizendo, olha, isso é Deus falando no teu coração. Foi por isso que você quis vir sentar aqui. E eu terminei orando, entregando aquela vida para Deus. Depois mandei meu livro para ele. E ele ficou muito feliz de nos conhecer. Era um artista plástico, um cara inteligente, bem sucedido. E agora, alguns meses atrás, eu liguei para ele e ele quer vir aqui para o Brasil ficar um tempo conosco, viu? E quer receber mais. Já leu o livro, já foi abençoado, Deus tocou naquela vida. Deus me tira de Porto Alegre, me põe num trem onde eu não ia andar, né? Porque a pessoa desmarcou de me levar de carro, daí eu tive que ir de trem, para encontrar com uma pessoa. É Jesus com a mulher de Tiro e Sidom, e assim por diante. Você é essa pessoa que tem que estar disposta a encontrar quem Deus quer que você encontre, na hora que Deus quer que você encontre. Tudo que Deus faz na tua vida, Deus tem um propósito. Há uns anos atrás eu estava na Rússia, fui ministrar num congresso da Jocum, lá na Sibéria. Daí de novo, eu estava lá e me chamaram, um irmão é ministro de louvor do Brasil, vai cantar uns cânticos. E eu tinha traduzido uma música minha que diz, Deus é amor. Bogues Lyubov, em russo. Bogues Lyubov, Deus é amor. Bogues Lyubov, Deus é amor, em russo. E traduzi aquela música simples, é uma música fácil. E cantei, Yesu, Yesu, em russo também. Quando eu terminei de cantar Yesu, Deus colocou uma palavra no meu coração, canta, digno. Daí eu perguntei para a Olga, nossa tradutora, Olga, como que é digno? Daí ela disse, Dastoin. Eu disse, como? Dastoin. Daí eu disse, Dastoin. Na hora que eu falei Dastoin, a melodia, punk. Dastoin, 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 Yesu. Isso eu já sabia. Dastoin. E fui, cantei Dastoin, e lá o russo é muito musical, começaram a cantar, e já dividi em vozes, e já tinha um coral cantando digno, é Jesus. Daí quando eu terminei, perguntei para ela, e como que é santo? Ela diz, Slavian. Slavian. E foi a música toda, e tinha uma segunda parte, Dastoin, 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 Yesu. E a música crescia, e harmonizava, e ia, e subia de tom, e começava o santo, e aquilo aconteceu, irmãos. 1000 pessoas naquela igreja, em Asbest, cantando digno e santo, de uma música que Deus deu naquela hora, naquele momento. Uns 3 anos depois eu estava num congresso de adoração em Londres, ministrando. E eu ia falar sobre como o Espírito Santo nos ensina a compor. Daí eu comecei a contar.
que há 3 anos atrás eu estava na Rússia e eu ia ministrar louvor, eu só sabia uma palavra em russo, que era Jesus, e ministrei o cântico de Jesus, e na hora contei toda essa história, como Deus colocou no meu coração, duas palavras, com aquelas 2 palavras, um cântico nasceu, eu ensinei para a igreja, e foi um fluir, eu comecei a cantar, e aqueles alunos começaram a cantar, né? Era uma congregação de uns 200 pessoas, no sul da Inglaterra. Daí, quando a gente começou a cantar, eu vi que uma moça, assim, no meio do povo, começou a chorar, mas convulsivamente, enquanto o povo cantava. E ela chorava, e a moça do lado dela abraçava. Daí, no final, aquelas 2 moças vieram falar comigo. E ela disse, olha, essa é a minha amiga de quarto da universidade, e eu sou cristã, conheço esses irmãos, sou brasileira, estou estudando aqui, e essa amiga veio da Rússia. E hoje é a primeira reunião que ela veio. Daí a menina começou a falar inglês. Pois é, minha amiga me convida há muito tempo para vir na igreja, mas eu nunca quis, porque eu era da igreja ortodoxa na Rússia, mas quando eu vim para cá, eu nunca mais quis saber das coisas de Deus. E ela me convidava, mas hoje de manhã eu acordei com uma vontade de vir. Daí eu disse assim para Deus, Deus, se aquilo lá é o que tu tens para a minha vida, que alguém fale ou cante alguma coisa em russo. E eu canto em russo para a menina, irmãos, e dou testemunho da Rússia, de uma região que ela até conhece. É assim que o Espírito Santo faz. Ele faz uma coisa há 3 anos atrás, para trazer vida hoje. Ele faz você realizar alguma coisa algum tempo atrás, para daqui uns dias trazer vida, trazer bênção. Deus faz você escrever alguma coisa que vai trazer bênção para outra pessoa. Por isso, não perca o seu tempo com porcaria da internet, irmãos. Use toda a sua internet para edificação, para construção, porque algo que você escrever para Deus vai ser bênção para alguma outra pessoa, alguma hora, algum dia da sua vida. Lá na frente alguém vai mandar para outra pessoa, depois a gente nem sabe quem que mandou isso, não, a gente não sabe, mas é algo que edifica, que constrói. É assim que as pessoas que andam no Espírito vivem, andando, escrevendo, cantando, fazendo todas as coisas, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Essa é a nossa aliança com Deus, através do Espírito. Terceiro fundamento, irmãos, aliança com Deus é através da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A aliança com Deus é uma aliança com a palavra de Deus. Quando você decide que a palavra de Deus vai ser a lâmpada para o teu caminho, você não vai ter mais nada desse mundo que ilumine você, a não ser a palavra de Deus na sua vida, para você, para sua família, para sua casa. Uma casa iluminada pela palavra de Deus, meus amados, ela nunca vai estar perdida. Nós temos uma filha especial que vocês conheceram aqui há uns anos atrás, a Aurora. A Aurora nunca está perdida, irmãos. Ela sabe exatamente o que é a vidinha dela, para onde ela está indo, quem está cercando, o que ela crê e confia no Senhor, sabe o que é a igreja, sabe o que são os irmãos, sabe o que é a comunhão. As 2 células que ela vai, toda semana, ela não falta de jeito nenhum. Pode chover, canivete, pedra, pode estar frio, eu tenho que levar ela nas 2 células que ela vai. Viu? Sem dúvida alguma. Sabe por quê? Nunca está perdida. Pode ser deficiente, mas não vai estar perdida. Pode não ter muito recurso na sua casa, mas nunca vai estar perdida. Nunca vai estar perdida. Glória ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Por causa da palavra. 1 Timóteo 6,9, fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Eu gosto dessa palavra aceitação, é algo que a gente acolhe, aceita, retém. Isso é aceitação, meus amados, que nós temos que ter para com a palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo um negacionismo da palavra de Deus. Negacionismo não é de Covid, não, negacionismo é da palavra de Deus, é da fé. Nós estamos numa grande crise
de credibilidade da palavra de Deus. A palavra de Deus se tornou politicamente nociva para muitas práticas humanas, e principalmente práticas comportamentais, práticas de caráter, práticas com respeito à verdade. Tudo isso está sendo confrontado com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, Deus nos diz, ela é digna de inteira aceitação. Se o ministro quiser ir longe, tem que aceitar a palavra do jeito que ela é. Quem não está mais aceitando está malogrando, está caindo, está perdendo o fervor, está perdendo a paixão, está perdendo até a sua fé. Nós temos homens que começaram a questionar a palavra de Deus, que deram mão para ideologias desse mundo, em vez de andar de mão dada com a palavra de Deus. Hoje estão malogrando, caindo na fé, não creem mais. Você não ouve mais as pessoas, elas não têm mais voz ativa como tinham antes, porque não creem, não aceitam mais a palavra de Deus, do jeito que Deus nos delegou, com a força da verdade, com a força dos princípios, com a força dos valores, com a força da família, com a força da sexualidade, da maneira de Deus. Vivermos do jeito de Deus, é isso que traz força na vida de um homem. Por isso Deus nos conclama neste congresso. Se você tem dúvida com respeito à palavra de Deus, entregue suas dúvidas. Faça como o Billy Graham fez. Eu estava na cruzada Billy Graham em 1974, recém-convertido. Meus pastores me levaram para olha como eu comecei, irmãos. Eu tinha 2 meses de convertido. Meus 2 pastores disseram: vai ter uma cruzada lá no Maracanã, e a igreja toda está indo, e nós vamos de ônibus. Tem um lugar para ti no ônibus. Me pôs no ônibus e me levou para o Maracanã. E eu fiquei lá 5 dias ouvindo Billy Graham. E eu lembro de uma coisa que ele contou que me marcou demais. Ele disse que quando ele entrou no seminário, os professores começaram a dizer: essa parte da palavra não é bem assim, os 10 mandamentos, não, as pragas do Egito não foi bem assim, né? Essas palavras aqui proféticas, isso aqui do Novo Testamento não é bem assim, Jesus não andou por sobre as águas, coisa nenhuma. E começaram a gerar incredulidade, né? Esses seminários onde tem esses liberais que não creem mais na palavra de Deus, querem deturpar a fé. Mas o Billy Graham, ele disse que um dia ele foi para o seu quarto, pegou a palavra de Deus, abraçou e disse: Deus, eu vou crer nessa palavra do jeito que ela é. Eu vou pregá-la toda a minha vida do jeito que ela é. Eu vou aceitar os teus milagres dessa palavra do jeito que eles são contados. Eu nunca vou mudar nada que essa palavra fala. Ela é digna de inteira aceitação na minha vida. É isso que eu lembro daqueles 5 dias do Billy Graham, dele ter dito isso a Deus. Sabe por que eu lembro, irmãos? Porque eu peguei minha biblinha aquele dia e disse: Deus, isso eu vou fazer também. Vou amar tua palavra. Ela vai ser digna de inteira aceitação na minha vida. Eu não vou duvidar da palavra. Eu não vou questionar os princípios. Isso vai ser para mim, para minha esposa, para o meu filho normal, para minha filha especial. Isso vai ser para o ministério de louvor, dentro da nossa casa, da célula, das nações. Vai ser para João Pessoa, vai ser para Jordânia, vai ser para o Canadá. A mesma palavra, digna de inteira aceitação. Eu não abro mão, eu vou escrever sobre ela, vai estar nos meus livros do jeito que ela é, contando os milagres do jeito de Deus, realizando, pregando, cantando, vivendo a palavra de Deus intensamente. Não vou deixar que ninguém desfaça. Não precisa ser reescrita para o meu coração. Querem reescrever a Bíblia, eu não sei quem que vai fazer isso. Agora me disseram que estão propondo que a inteligência artificial reescreva a palavra. Eles colocam os tópicos principais de cada capítulo, e a inteligência
artificial vai escrever de acordo com o politicamente correto. É assim que querem escrever. Mas Deus não precisa ser reescrito. Deus já ungiu Moisés, já ungiu Josué, Deus já ungiu os profetas, Samuel, os homens, os irmãos lá no livro de Reis, de Crônicas. Ungiu Esdras, ungiu Neemias, todos os salmistas, Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés que escreveu os salmos, ungiu os salmistas todos, depois cada profeta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, cada um deles, foram Daniel, Naum, Abacuque, Zacarias, Malaquias, todos eles foram ungidos por Deus. Jonas, para escrever a palavra, depois todos os evangelhos, as cartas, Deus ungiu Lucas, João, Marcos, Mateus, para escrever a palavra, ungiu Paulo, Pedro, João, todos os homens, para escrever a palavra de Deus, para deixar do jeito que ela está, e a revelação está aqui, digna de inteira aceitação. A aliança com Deus é a aceitação irrestrita da palavra. Glória a Deus. Não existe aliança verdadeira com Deus a não ser através de Cristo, do Espírito e da palavra. Amém, amados? Isso foi o que foram os primeiros passos rudimentais da minha vida. Meus pastores, eles nunca me deram demandas comportamentais. Eu não era tatuado, mas eu era cabeludo. Eu era hippie, fedorento, não tomava banho. Se tirava o tênis era uma desgraça. Mas eles fumavam maconha direto, irmãos. Era o maior fumador de marihuana. Tomava outros tipos de drogas. Mas aqueles pastores, eles nunca disseram: Asaf, larga isso, toma banho, corta cabelo, tira essas roupas hippies que tu usa, essa calça rasgada. Depois voltou a calça rasgada agora, né? Todo mundo está com calça rasgada, mas eu não vou mandar ninguém tirar também. Mas eles me puxaram para o lugar secreto, me puxaram para o louvor, para a adoração, para cantar, me puxaram para a vida da igreja, para a vida de comunhão com os irmãos, me puxaram, colocaram uma cordinha no meu coração e me atraíram para Deus, irmãos. E ali tudo foi caindo. Caiu a droga, caiu a sujeira, caiu o cabelo, né? Foi indo tudo, foi tudo sendo mudado. Mudado de dentro para fora. A presença de Deus transforma de dentro para fora. A aliança com Deus é a aliança que transforma o homem de dentro para fora. Por isso que Davi fala: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Aqui está um homem que conhece a presença de Deus e que reconhece a recompensa. Na presença do Senhor há plenitude, coisas completas. Essa aliança com Deus é para ter coisas completas na nossa vida, irmãos. É uma vida cristã com coisas completas, não coisas incompletas. É plenitude de alegria, de felicidade, de completude dentro do nosso coração. Essa plenitude de vida. Plenitude é algo que está completo no coração de um homem, de uma mulher, de uma casa, de um casal. Deus não quer essa vida pela metade que muita gente leva.
Um dia feliz, um dia infeliz. Um dia bem, outro dia mal. Um dia louvando, outro dia murmurando. Um dia buscando a santidade, outro dia em total pecado. Deus não quer isso na nossa vida, irmãos. Deus quer plenitude, algo que é cheio, completo e que transborda. E no Salmo 27:4, Davi fala: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui um homem que busca a comunhão total com Deus. E é isso que Deus quer com a nossa vida, nesta primeira aliança, para a honra e glória do Senhor. E amanhã nós continuamos. Eu quero convidar você, meu irmão, a um desafio do lugar secreto. Dentro da sua casa, do seu carro, no seu trabalho, no seu jardim, na sua praia, na sua caminhada, na sua bicicleta, no seu trabalho doméstico, lavando a louça, cozinhando, lugar secreto, para você aprender a viver na plenitude da presença do nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nosso coração é digno de inteira aceitação, porque Tu nos renova, Senhor, Tu nos constrói, Tu nos edifica. Eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo nesta noite, aqui nesta igreja, Senhor, traga um batismo de amor, que leva cada um dos meus irmãos e irmãs a buscar uma comunhão genuína, verdadeira, que vai se transformar numa aliança contigo, porque essa aliança é importante, Senhor, que é a aliança eterna que nós construímos, e essa aliança construída na eternidade por Deus, ela é totalmente ratificada por cada pessoa aqui nesse mundo. Todas as pessoas que te conhecem, que se tornam filhos de Deus, e essas pessoas têm contigo uma aliança, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Nós queremos viver esta glória, Senhor. Nós queremos usufruir desta glória. Nós queremos experimentar desta glória. Nós queremos receber a recompensa da glória, Senhor. Tem tanta gente vivendo uma vida cristã com mediocridade, sem nenhum tipo de intensidade de comunhão contigo, com a tua presença, com o teu altar, com as riquezas do reino, que estão só nas beiradas, Senhor, do que tu tens preparado para cada um. Mas hoje eu te peço que o teu Espírito traga uma restauração, uma renovação na vida de cada pessoa, um desejo, Senhor. Como eu fui atraído pela tua presença, eu quero que tu atraia cada pessoa aqui nesse lugar, para um lugar mais íntimo, para este lugar que Davi diz: eu quero viver na tua presença, na tua casa, todos os dias da minha vida, quero contemplar a tua beleza, Senhor. Isso fala de uma intimidade, de uma maneira de viver perto de Deus, contemplando a beleza de Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para esta amada igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Você foi abençoado hoje? Amém. Vou chamar a banda aqui para acompanhar. A gente tem que terminar com música, né? Mas se você foi abençoado hoje, você vai chegar agora o momento de você também abençoar. Primeiro, fique em pé aí. Vire para quem está do seu lado.
e diga alguma coisa para abençoar essa pessoa aí. Primeira coisa que você vai fazer.